Olá, como estão vocês? Mais uma devocional e nós estamos aqui hoje falando sobre amizades e propósito dessas amizades. Vamos orar. Deus, nós pedimos e louvamos primeiro ao Senhor pela graça e misericórdia do Senhor que se renovou nesse dia e pedimos que o Senhor nos ajude, como o Senhor tem feito nos diversas devocionais, e que possamos ajudar as pessoas que vão ouvir, vão participar de alguma forma, ouvindo depois e meditando nessa palavra. Te pedimos perdão pelo nosso pecado de não, muitas vezes, não prestarmos atenção na tua palavra, no ensino que ela nos dá. Mas pedimos que o Senhor nos desperte por meio do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Pois é, gente, abra aí sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, do 11 ao 21. Esse texto, ele é um texto que mexe muito com a gente, porque ele fala de coisas que o apóstolo Paulo estava precisando fazer lá, que era uma defesa do trabalho que ele fazia ali no meio da igreja, e muitas vezes as pessoas não reconheciam. E ele tinha que explicar um pouco que a ação dele era baseada exatamente na ação de Cristo na vida dele. Que o propósito dele não era um propósito simplesmente humano e superficial, né? Tinha um propósito mais profundo. E ele começa assim dizendo: assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. E na outra versão fala, nos constrange. Porque cremos que ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Então ele estava mostrando qual era o propósito, e o propósito de todos nós é que nós não vivamos mais para nós mesmos. Muitas das nossas chateações, frustrações, decepções, como nós falamos na última devocional, é por isso, porque nós vivemos baseados em nós mesmos. A nossa identidade, muitas vezes, é ainda como crentes. Já como crentes, nós ainda estamos vivendo numa antiga natureza. Ele vai falar aqui sobre essa nova natureza. Portanto, olha o que Paulo fazia e que a gente precisa fazer. Não avaliamos mais, na outra versão ele fala, não conhecemos mais ninguém do ponto de vista humano. Isso é curioso, porque quando você olha para a pessoa, quando você convive com as pessoas, no seu ambiente de trabalho, em casa e tudo, você está convivendo com pessoas, certo? Mas a forma de olhar para essa pessoa não é mais carnalmente falando. Ele fala assim, do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Até ele pensou assim sobre Cristo. Mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Então, você que já é um servo do Senhor, que já tem a salvação em Cristo, que já vive essa vida de serviço ao Senhor, você não vive mais para você mesmo. A sua antiga natureza já passou. Eis que tudo se fez novo. Então, nós vivemos agora na perspectiva única, exclusivamente na perspectiva de Cristo em nós. Não é? Paulo fala isso porque ele fala assim: tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Se você ainda está procurando um propósito de vida, falar para que eu sirvo nessa vida, por que eu estou aqui, como a gente viu lá em Eclesiastes, né? Que falando assim que o sábio falava, estou decepcionado, frustrado, né? Ele chegou a essa conclusão, embora ele soubesse que tudo aquilo estava debaixo
da soberania de Deus, do poder de Deus, não é? Então, quando a gente perde a perspectiva do nosso propósito nesse mundo, nós temos que nos voltar imediatamente para a palavra de Deus, porque aqui você vai encontrar o seu propósito. E aqui ele fala que nós fomos feitos encarregados de reconciliar outros com Deus, não é? Por meio de Cristo. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, porque Cristo veio para nos perdoar, não é? Então, quando o Pai olha para nós, para nos salvar, ele olha por meio de Cristo, por causa do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo. E ele fala assim: ele nos deu esta mensagem maravilhosa da reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo, né? Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Essa é a nossa mensagem que nós temos que levar. Aí você está procurando uma mensagem muito diferente para evangelizar? Pois essa mensagem ela é contundente. Quando você chega para uma pessoa e fala: reconcilie-se com Deus, não é? Então, essa é a mensagem de salvação. E quando você fala isso, a pessoa vai perguntar: mas por que você está me dizendo isso? Aí você fala: porque você precisa e nós precisamos de Cristo para nos reconciliarmos com Deus. É por isso que Cristo veio. Aí você tem toda a oportunidade de explicar o Evangelho para ela, a salvação que há em Cristo. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado. Aqui a resposta. Para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, a nossa função nesse mundo, quando você olhar para uma pessoa que você tiver alguma reação, seja ela boa demais ou ruim demais, pense que você tem que olhar para ela por meio de Cristo, por meio da cruz de Cristo. Cristo morreu por aquela pessoa e você precisa anunciar o Evangelho. Essa é o segredo de Paulo. Esse é o segredo de Paulo. Paulo não queria mais convencer ninguém por questão das palavras bonitas ou bem elaboradas. Ele queria pregar o Evangelho. E é essa a função que nós temos hoje, por meio de Cristo, tudo por meio de Cristo. Então, quando você estiver procurando esse propósito, chateado com as pessoas, porque fulano fez isso, ciclano falou aquilo, disse, pense sempre isso. Olhe para aquela pessoa, olhe para aquela situação por meio de Cristo, porque ele veio para reconciliar a gente com Deus. Nós já estamos reconciliados com Deus. Agora nós temos uma tarefa. Nós somos embaixadores de Cristo. Então nós precisamos anunciar o Evangelho de reconciliação com Deus. Deus te abençoe e vamos orar ainda mais uma vez para que o Espírito Santo te ajude, te convença dessa obra que o Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo de Cristo já fez em você e que você deve levar a outras pessoas. Senhor, nós pedimos que o seu Santo Espírito convença-nos dessa obra que nós temos a fazer de reconciliar as pessoas com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos, Pai, que essa obra, que não é nossa, que ela foi realizada já e agora está sendo completada com seus eleitos por meio de Cristo, que ela seja, dê-nos a razão, a motivação para vivermos nesse mundo, debaixo de tantas lutas e dificuldades, mas que o seu Espírito Santo nos convença e nos ajude a andar em novidade de vida, para a honra e glória do teu nome. Amém.